Hoje eu quero explicar por que eu cancelei minha assinatura no Q Concursos e passei a usar o TEC Concursos, né. O meu tempo de concurseiro, lá por volta de comecei em 2008, 2009, né, enfim, eu usava o Q Concursos, mas quando eu comecei a trabalhar com mentorias, a orientar, fazer esse trabalho aqui na internet, né, no primeiro momento continuei utilizando o Q Concurso, mas depois eu passei a usar o TEC. Eu quero te explicar por que eu fiz essa mudança e por que isso pode ser muito interessante para você também. Primeiro ponto que eu percebi ao longo desse processo, o que foi acontecendo? Quando eu estudava para concurso, né, isso eu estou falando lá de 2009, 2010, enfim, né, nessa época, o meu estudo basicamente, quando eu precisava resolver questões, então eu tinha um cenário no qual eu resolvia questões, muitas questões do meu próprio material, né, então eu estudava para a área de TI, e o meu material tinha muita questão, né, o próprio PDF que eu utilizava na época, quando eu achava, né, porque é uma época mais escassa de materiais, mas basicamente era ou provas anteriores mesmo, eu garimpando provas anteriores, ou pegando o PDF da própria matéria. E depois, como no decorrer da preparação, eu comecei a usar o site de questões. Mas eu tinha um estudo muito mais focado no meu material e menos nas questões da plataforma. Era complementar, vamos dizer assim. O que acabou acontecendo? Então, beleza, esse era o contexto, a época que eu estava estudando para concurso, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar orientando, né? Comecei primeiro no Instagram, com site, depois o trabalho de mentoria. O que eu percebi? Eu passei a ter uma necessidade maior de uma organização, né? Eu vou falar mais disso aqui, mas a primeira necessidade que eu tive era saber o seguinte: o que é mais cobrado em determinada área e o que é menos cobrado, para me direcionar o meu mentorado para estudar mais aquilo que tende a ser mais cobrado e aquilo que tende a ser menos cobrado. Eu não estou nem falando de estudo reverso, não, estou falando de orientação básica. Foi lá. Qualquer site de cursinho que você entra hoje, vai ter uma infinidade de materiais, sei lá, você vai estudar direito administrativo. Poxa, às vezes tem 14, 15 aulas. Por onde eu começo? Eu sigo simplesmente o roteiro? O que eu faço, por exemplo, num pós-edital? Então, assim, essa é uma informação muito importante. Eu percebi aqui no Q Concursos, embora ele tenha uma ferramenta chamada lá Raio-X, eu não consegui isso de uma maneira muito fácil, né? Do contrário, já no TEC Concursos, inclusive tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso no TEC Concursos, né, sobre como ter esse nível de incidência, depois eu vou até procurar o link e vou colocar no comentário aqui para vocês, mas eu consigo muito rapidamente. Então, o primeiro motivo foi esse. Comecei a usar o TEC Concursos muito com esse objetivo. Cara, rapidamente eu consigo saber o que é mais cobrado em uma área, por exemplo. Vamos supor que eu quero saber como é que o que é mais cobrado para a magistratura estadual. O que é mais cobrado para a magistratura estadual da VUNESP. O que é mais cobrado para a magistratura estadual do TJ de São Paulo, que a VUNESP organiza. Então, eu consigo essa informação ser cada vez mais específico ou mais genérico a depender da necessidade de uma forma muito rápida. Esse foi o primeiro ponto, né, que me chamou a atenção. Do contrário, já no concurso é mais difícil. Então, aqui já cabe um parêntese. Então, se você está usando a ferramenta simplesmente só para resolver questões, né, você não precisa de uma organização muito elaborada de cadernos, pode ser que as duas te atendam. Agora, a partir do momento que você precisa de ter um estudo mais focado na incidência, principalmente se você está trabalhando com estudo por questões, estudo reverso, são técnicas que eu gosto muito de trabalhar dentro do Revolucionários, né? Estudo por questões. Então, Revolucionários, para quem não sabe, é minha mentoria, eu te ajudo a evoluir em 4 pilares: foco, rotina, material e método. Quando eu falo de método, né, o estudo é muito focado em questões. Então, a gente precisa de uma organização muito robusta para você conseguir evoluir cada vez mais na sua taxa de acertos. E no Q Concursos fica difícil fazer isso. Não tem esse nível de incidência tão fácil assim. Então, esse foi o primeiro ponto. Foi o primeiro ponto que eu senti essa dificuldade e que me levou a fazer essa transição. Então, rapidamente eu consigo fazer isso. Então, vou dar um exemplo, né? Exemplos recentes do Revolucionários. Procuradoria, né? A gente precisou montar cadernos, né? Eu orientei a mentorada para montar cadernos focados na área, a gente conseguiu fazer isso rapidamente. Magistratura Estadual, ENAM, Guarda Civil, enfim, psicólogo, né? Psicólogo também. É muito rápido da gente conseguir fazer isso focado, montar cadernos focados na incidência. Mas aqui eu estou falando só de você pegar a incidência, né? Depois você pode usar essa informação de várias maneiras, né? Nesse primeiro momento eu estava usando ela só para orientar até para o estudo tradicional mesmo. E aí foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Segundo ponto,
organização dos cadernos, que é um pouco que eu já falei, né? Essa possibilidade de eu conseguir unir cadernos diferentes. Então, eu posso pegar, de um lado, questões da FGV da área de direito, mais questões da FGV da magistratura. Entende? Eu consigo juntar cadernos diferentes e unir essas informações. Enfim, o céu é o limite, vamos dizer assim, né? Eu posso gerar cadernos só daquilo que eu errei, eu posso gerar cadernos só daquilo que eu acertei, eu posso gerar cadernos só das resolvidas, só essas funcionalidades te dão infinidade de possibilidades de organizar o seu estudo para momentos diferentes. Então, eu preciso montar o caderno de revisão para a reta final, e tudo isso muito rápido, né? Então, essa possibilidade de organização de cadernos de uma forma rápida e prática, poxa, facilita muito, muito, muito a organização dos estudos. Tá? Então, esse foi o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, ter essa incidência, consequentemente, uma organização de cadernos melhor. E, por fim, né, a questão de resolver as questões várias vezes. Você vai perceber que isso é muito comum no estudo para concurso. Né? Num primeiro momento, você tem um estudo mais teórico. O que eu quero dizer com estudo mais teórico? Você está absorvendo mais conteúdo. E é independente de você fazer um estudo tradicional, de você fazer um estudo reverso, independente, você vai estar absorvendo, o objetivo é absorver muito conteúdo. Só que chega um momento, é como se fosse uma balança. No primeiro momento, a balança está assim. Né? Então, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui. Né? Então, é como se fosse da seguinte forma. Vai perceber isso? Isso vai acontecer com os seus estudos na medida que for evoluindo. Então, vamos supor que você tenha uma balança. No primeiro momento, a sua balança ela está assim. Então, vamos pegar aqui uma... No primeiro momento, sua balança ela vai estar, né, ela vai estar desse jeito. Ou seja, você tem um estudo muito teórico, é muita teoria, e poucas questões. Aliás, é o contrário, né? Muita teoria aqui desse lado, né? Porque está mais alto, e o outro que está mais baixo são questões. Principalmente quando você está, poxa, pensa, vamos supor que você começou a estudar agora, né, e uma matéria que você nunca viu na vida. A tendência é que você tenha esse comportamento, né? Você tem muita teoria e poucas questões. Essa é a primeira fase do seu estudo. Então, nesse momento, a ferramenta de questões não vai fazer tanta diferença assim, porque às vezes até o próprio material do cursinho e tudo. Agora chega um momento do seu estudo que você começa a mudar, né? Ou seja, o seu estudo já começa a ter um estudo, vamos deixar aqui assim, né? Começa a ter um estudo diferente, seu estudo já não é mais assim, né? Já vai ter um estudo mais, vai ter um estudo mais assim, né? Ó, consegui fazer retinho, que maravilha. Vai ter um estudo mais linear, ou seja, 50-50. Se fosse para colocar um percentual, aqui você tem, poxa, 90% teoria do seu tempo, né? Você está estudando a teoria, e aqui 10% questões. Chega um momento que você vai ter 50-50. E aqui, ó, quando você vem para cá, e começa a fazer diferença o set de questões. Porque aí, isso que eu falei aqui para trás, né, vão ficando mais diferentes. 50-50. Questões e teoria. E, por fim, né, a tendência que seus estudos vão evoluindo até que chega num momento tudo mais vai passando mais tempo, né? Tá aqui mais bonitinho. Mas isso. Opa! Não ficou tão bonitinho como o outro. Mas enfim, 50-60 e tal. Vai chegar um momento do seu estudo, se a gente for, você vai estudar, então assim, vamos colocar aqui para ficar umas fases legais. Né? Então vamos supor que seja a primeira fase do seu estudo, né? Fase 1. Que é mais focada em aprendizado da teoria. Uma fase 2, que é misto, os dois, né? Você chega na fase 3, você já viu, pô, tive uma mentorada, por exemplo, a Isa que passou para TJ, ela chegou nessa fase aqui já, ela já tinha visto quase tudo o teórico, e aí agora o estudo dela estava muito mais,
Estava muito mais assim, ó, foi fazendo esse movimento aqui, ó. Já era basicamente 90% questões e 10% teoria. O estudo ele mudou ao longo do processo. Então, uma fase de texto, uma fase muito mais de aprofundamento, né? Se a gente fosse nominar, é como se fosse primeiro você explora o assunto, depois você começa a dominar e terceiro você começa a se aprofundar. Quando você passa para essas duas fases aqui, então vamos colocar assim, né, para organizar melhor o raciocínio. Então aqui, quando você está explorando o assunto, essa primeira fase, né, que você tem uma vaga noção, você vai ter uma vaga noção do conteúdo, né, e tal. Aqui vai ficar mais legal agora, deixa eu fazer assim. Oba, não. Vamos lá, vamos aprender a usar isso, gente. E garoto, pronto. Vamos fazer assim. Então aqui, ó. Aqui é o contrário, né? Isso, aqui, ó. Pronto. Aqui é o contrário. Aqui é isso, né? Então, um pouquinho melhor. Então aqui é o contrário, né? Então aqui tem essa situação, né? A qual é mais teoria e menos. Rapaz, tem que fazer um curso de escola e droga. Mas tá dando para entender aqui, né? Então a ideia é essa. Então você tem mais teoria e menos questões. Aqui você tem meio a meio. Então você vai estar explorando o assunto, depois você vai estar começando a dominar um pouco o assunto, né? Ou seja, dominando o assunto, vamos dizer assim, né? Começando a dominar o assunto, você já começa a aumentar um pouquinho sua taxa de acesso, você começa a chegar nos 50% mais rápido, né? E por fim você chega na fase de aprofundamento. Qual que é o problema que eu vejo, né, com a questão do que concursos, né? E aqui fazendo esse paralelo. Quando a gente está nessas fases de domínio, de aprofundamento, que a gente precisa ficar repetindo às vezes as questões, precisa ficar gerando caderno de erro, precisa ficar rodando essas questões de uma maneira mais estratégica, começa a ficar mais difícil. É você pegar as questões, você até consegue gerar caderno de erros, mas se você quiser acompanhar esse desempenho já é um pouco mais complicado. E no TEC você consegue fazer isso de uma maneira mais rápida e mais prática. Quando a gente fala de velocidade, agilidade, praticidade, conveniência do ponto de vista de concurso, poxa, isso facilita muito a vida. Né? Porque concurso, muitas vezes a gente não tem tempo. Saiu o edital, quem consegue montar mais rápido o planejamento para aquele estudo, sai na frente. Então, por exemplo, né, enquanto o cursinho, tive um caso também, um exemplo bom, um caso para perito. Né? Saiu o concurso para perito, lá do Rio Grande do Sul. Enquanto os cursinhos estavam se movimentando para montar um material que realmente é um material desafiador, o mentorado já estava com os cadernos todos montadinhos, bonitinhos, e depois, muito do que ele já tinha estudado lá, com os cadernos, já estava é o que estava no material. Então, assim, ele já ganhou um tempo. Então, essa agilidade que você ganha pode fazer a diferença, né? E para você entender mais, né, eu vou te passar esse vídeo aqui de como montar essas estatísticas. Eu não lembro o título do vídeo certinho, mas vai ficar essa indicação aqui. Eu mostro como que monta as estatísticas, como que monta os cadernos para saber, lá no Tec Concursos, para você saber, por exemplo, o nível de incidência, isso tudo direitinho. Aí vai ter um passo a passo mostrando, inclusive, dentro da ferramenta. Então, sugiro que você assista esse vídeo para entender melhor como funciona essa ferramenta, que pode ser muito importante na sua preparação. É isso. Espero que o conteúdo seja útil. Não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.